Seja bem-vindo ao nosso programa. O Com a Palavra de hoje fala sobre o projeto Reciclaí, idealizado para levar educação ambiental por meio da transformação de sucata em instrumentos musicais, com criatividade e reaproveitamento de materiais que seriam descartados. Crianças e jovens praticam a consciência ecológica e aprendem a cuidar do planeta. Confira agora como surgiu o Reciclaí pelo olhar do fundador do projeto. Com a palavra, Ari Pereira. Quando e como surgiu a ideia para a criação do projeto Reciclaí? O Reciclaí ele surgiu da necessidade natural de colocar instrumentos musicais na mão das crianças para tocar. Eu participava de um bloco já há 4 anos, que é o Bloco dos Mamulengos, que ocorreu durante 11 anos na comunidade do Campo dos Alemães. E a gente tinha muitas crianças querendo tocar e eu tinha só 2 bumbos e um tarol. E aí eu nem podia dar esse instrumento na mão das crianças para eles tocar, que nem era nosso. Aí eu falei, não, o ano que vem essas crianças vão ter instrumento para eles tocar. Eles não vão mais olhar para mim e falar, quero um instrumento e eu não vou ter um instrumento para eles tocar. Aí foi quando eu decidi criar uma banda de sucata para eles acompanharem o bloco. E eu fiz isso, eu não tirei essa ideia do nada, né? Eu fiz isso porque eu já estava acompanhando uma grande mestra minha, que é a Érica Rocha, filha da Dorothy Marx, que ambas sempre trabalharam com a arte e ecologia, né? E levando essa ideia para as escolas, de construir instrumentos musicais e fazer espetáculos através de materiais recicláveis, falando sobre o meio ambiente. Qual a finalidade do projeto e qual é o público-alvo? E com essa finalidade também a gente consegue, sensibilizados através da música e da arte, incentivar crianças, famílias a ter um olhar especial para o reaproveitamento, para a reciclagem, separação dos lixos e outros temas que estão vinculados ao projeto. De onde vem o nome Reciclaí? A gente foi convidado pela Prefeitura de São Bento do Sapucaí para montar lá um bloco de carnaval todinho feito com materiais recicláveis, com músicas, instrumentos, figurino, adereços, tudo feito com reciclável, porque a cidade estava lançando um programa de reciclagem, né? E a gente, lá, a cidade chama São Bento do Sapucaí, então a gente criou o bloco Reciclaí Sapucaí. E de lá, então, nasceu, isso foi no ano 2012, de lá a gente já voltou com a ideia, poxa, vamos botar esse nome no projeto, Reciclaí. Porque quando a gente fala Reciclaí, é uma palavra inventada, não é recicla aí, é Reciclaí. É um alerta, é um chamado, recicla aí, repensa aí, recusa aí, reduz aí, reutiliza aí. É um chamado para essa ação. É importante inserir a educação ambiental desde a infância? A educação ambiental ela é importante sim desde a infância, porque já é na infância que os primeiros traços de personalidade de todo ser humano já são criados, né, e enraizados, né? Então, quando você já vai inserindo esse contexto desde criança, isso lá na frente é natural. Quando a ação contrária, se você não tem um incentivo para esse olhar mais consciente com relação ao meio ambiente, você pega um adolescente ou um adulto, para você inserir esse contexto, é muito mais difícil, porque a pessoa vai ter que dar uma virada no seu comportamento, né? E a criança ela está muito aberta a isso, a receber essa informação e já começar a utilizar dentro do seu comportamento. Então, se você já incentiva aquela prática mais simples, de você pegar o lixo ali e colocar no lugar certo, e a criança ela aprende sempre pelo exemplo. Então, se o pai e a mãe dá esse exemplo de fazer esse ato, né? Ou se a criança jogou um lixo no chão, muitas vezes o certo não é nem você falar, pega isso aí e joga no lixo. É você vai lá, nossa, isso aqui está no lugar errado, vou colocar aqui. Ah, isso aqui é um plástico. Ah, se você tiver essa opção ainda de separar, isso aqui é um plástico, então eu vou colocar no lugar do plástico. Poxa, a criança vai olhar aquilo ali, na próxima vez ela já vai querer fazer igual. Como foi a construção dos primeiros instrumentos musicais para o Reciclaí? Os primeiros instrumentos que eu construí foram para o bloco, né? Então eu pensei em instrumentos que fossem fáceis de construir,
que não precisasse de material, porque a gente também não tinha recurso para comprar materiais para transformar esses instrumentos, que não precisasse usar ferramentas, porque era para fazer com as crianças, e que tivesse um impacto sonoro grandioso, porque era para carregar um bloco de carnaval que tinha até bonecões na rua. Então eu escolhi galãozinhos de plástico, galão de água e latões de 18 litros, que era muito fácil de conseguir. E a gente saiu na comunidade procurando, pedindo, e foi assim que a gente construiu os primeiros instrumentos musicais. Então era latão, galãozinho e as baquetas feitas com cabos de vassoura, resto de tecido e espuma. Como a música contribui para a educação ambiental? A música, ela comove, a música ela traz, ela sensibiliza. Então ela abre as pessoas, o adulto, a criança, para receber uma mensagem. Se eu chegar aqui hoje para você, numa sala de aula e falar, gente, é preciso reciclar, é preciso reutilizar, vamos separar os materiais recicláveis, é uma coisa, vai absorver 20%. Mas, gente, trouxe um instrumento musical aqui. Mas é um galão de água, tio, isso aí é um galão de água. Não, peraí, isso aqui era um galão de água. Agora eu pintei ele, eu preparei ele, eu coloquei uma alça. E olha só, ele virou um instrumento musical. Nossa, era um galão de água, agora é um instrumento musical. Quando eu falo isso para as crianças, eles aceitam, eles acreditam e vão tratar isso aqui o resto da vida como um instrumento musical. Vão ter cuidado ao lidar com ele, tudo do jeito que um instrumento musical sempre é tratado. E aí, através dessa forma lúdica, eu posso trazer mensagens cantadas, teatralizadas, como a gente sempre faz. Por exemplo, uma música que a gente criou dentro do projeto Reciclaí. Vamos falar dos materiais. Bora separar os materiais. Quais são os materiais? Plástico, metal, vidro, papel, Reciclaí. Plástico, metal, vidro, papel, eu reciclo. Plástico, metal, vidro, papel, Reciclaí. Plástico, metal, vidro, papel, reduz aí. Plástico, metal, vidro, papel, repense. Nesse primeiro bloco, vimos que é possível contribuir para a educação ambiental fazendo música, com instrumentos construídos a partir da sucata. Descobrimos também como a reciclagem pode ensinar o respeito ao meio ambiente e seu valor para as gerações futuras. Fique aí, porque após o intervalo, vamos saber como o projeto Reciclaí mistura música e educação ambiental. É daqui a pouco. Com a Palavra está de volta. Neste bloco, vamos explicar como o projeto Reciclaí trabalha para levar consciência ambiental para crianças e jovens de São José dos Campos. E se é possível fabricar instrumentos musicais em casa. Com a palavra, Ari Pereira. Como fica a disposição dos instrumentos após a construção? Bom, cada tipo de atividade que a gente realiza, os instrumentos têm um destino. Se o projeto é realizado dentro de uma escola, esses instrumentos vão ficar nas escolas. Se a escola não tiver como guardar ou coisa do tipo, a gente estuda um novo destino para esses materiais, ou até alguns, às vezes, que se quebram, a gente já destina para reciclagem. Quando as oficinas são pontuais de construção de instrumentos musicais, as pessoas constroem os instrumentos e já levam para casa. Já saem da oficina, às vezes oficina de 2 horas, já saem com o instrumento musical e já levam para casa. Quando os instrumentos são para projetos mais duradouros, então a gente cria um acervo e guarda esse acervo na nossa pequena sede para utilizar em diversos locais. Como o Reciclaí tem atuado ao longo dos anos? Bom, o Reciclaí tem procurado as mais diversas formas de trabalhar. Como eu disse, eu iniciei os trabalhos através da musicalização em escolas, pré-escolas, né? E a partir daí eu vi esse potencial desse tipo de trabalho.
E aí ele evoluiu, saiu de dentro das escolas e passou a ser projetos de captação de recursos através de editais com instituições, prefeituras, fundações culturais. E a gente conseguiu captar recursos e realizar projetos grandiosos que propiciou ao Reciclaí levar este projeto para comunidades que não têm muita oportunidade. Como a gente já conseguiu levar o projeto Reciclaí para as comunidades rurais aqui de São José dos Campos, do Bengalar, do Bom Sucesso, do Buquirinha, né? E a gente vai para essas comunidades, fala sobre os temas, constrói instrumentos musicais, adereços, figurinos, monta espetáculos com eles e depois leva essas crianças, se apresenta na comunidade e também leva as crianças para se apresentar em uma apresentação aberta ao público. No caso, a gente teve apresentações, por exemplo, que foi no Cine Santana. Crianças, mães, famílias que nunca tinham entrado no Cine Santana, um patrimônio histórico aqui da cidade, entraram para se apresentar e tiveram essa oportunidade de conhecer, por exemplo, o Cine Santana, que é um prédio que eu tenho todo um carinho especial aqui na cidade. De onde vêm os materiais para a construção dos instrumentos musicais? Bom, vem dos mais diversos lugares, né? Os materiais estão presentes no nosso dia a dia, em todos os lugares, e a gente tem que estar observando para entender quais os materiais que estão mais fáceis. Às vezes eu quero construir um instrumento específico, aí eu vou atrás aonde eu vou encontrar esse material, né? Mas geralmente os materiais são coletados junto aos agentes ambientais da comunidade ou os centros de reciclagem, os famosos ferro velho, né? Sou cliente de ferro velho, junto todos os meus materiais recicláveis em casa e geralmente vou juntando ali, porque quando eu preciso de um material, eu vou para o ferro velho. Com esse material, chego lá e faço uma troca. Já deixo o meu e pego outros que eu preciso. Porque nesses centros de reciclagem a gente tem uma coleta mais fina, mais em quantidade. Se eu vou fazer uma oficina de maraca, eu preciso de 20 garrafinhas. Aí quando que eu vou conseguir 20 garrafinhas? Eu vou ter que ir nesse lugar que lá ele tem bastante, em quantidade, eu posso colher. É sempre muito empolgante, por causa dessa pureza e aceitação que as crianças têm para os instrumentos feitos com materiais recicláveis. Eles não têm nenhuma dúvida de que um pote de plástico pode sim virar um instrumento musical. Difícil vai ser esse instrumento musical voltar a ser pote. Porque o Reciclaí, ele trabalha também com esse contexto. A gente mostra então que os materiais, todos os objetos possuem uma sonoridade. E através dessa sonoridade que você pode elaborar, organizar, harmonizar e usar na música, no teatro, no que você quiser. E as crianças se encantam com esse universo. O que é um painel sonoro e como ele contribui para a educação infantil? O painel sonoro, ele é um elemento que surgiu dentro de um contexto educacional, né? Dentro de um formato educacional, e foi muito assimilado, foi muito bem assimilado como uma forma potente de você estimular e trazer todo um desenvolvimento musical e motor para as crianças, né? Então tem o painel sonoro e tem também o painel sensorial. E o que é o painel sonoro? Eu falo, para brincar e tentar simplificar, eu falo assim, é uma bateria na parede. Você pega diversos objetos que pode produzir sons, inclusive instrumentos musicais se você quiser, e pendura na parede. Ah, mas como que eu vou pendurar na parede? Eu vou furar a parede? Não. Uma das ideias é você usar uma placa. Você pode usar uma placa de plástico, uma placa de PVC, o material que você tiver, Eucatex, o material que você tiver perto. Pode até ser aquele, como é que é o nome daquela placa, aquele de madeira que usa para transportar coisas, caminhão pallet. Voz da consciência aqui, mandou aqui pallet. O pallet pode ser utilizado também.
Mas você usa o material que você tiver, que estiver mais perto de você, porque ali você consegue fazer os furos que você precisa e depois levar ele todinho montado para a parede. Vai ter objetos que às vezes você vai ter que colocar fixado direto na parede, com furadeira, com parafuso. Não vai estragar a sua parede. Depois que você tirar, você tira, coloca uma massinha ali, pinta, vai estar tudo zero de novo. E quando a criança tem acesso e ele entende que ali ele pode explorar, ele vai explorar, ele não sabe como que é. Então ele vai desenvolver várias questões ali sensoriais, o pegar, o sentir, o ouvir, né? E ali você pode explorar diversos tipos de materiais também, tampa de panela, potes plásticos, tampinhas de garrafa, de tudo, gente. Pode ser pendurado num painel sonoro. Qualquer pessoa pode fazer instrumentos musicais em casa? Sim, qualquer pessoa pode fazer. Aliás, eu acho que assim, deve fazer. Reúne o pai, a mãe, principalmente, né? Não é pegar os materiais, entregar para as crianças, soltar a criatividade, não, gente. A melhor fórmula junta o pai, a mãe, o tio, a tia, traz as crianças, junta os materiais e estudam junto, dentro dos materiais recolhidos, o que dá para fazer. Antes, dá uma pesquisadinha que você vai encontrar muitas e muitas ideias. Na internet hoje há muitas ideias de instrumentos musicais feitos com recicláveis. E eu acho muito útil dentro de casa, dentro do ambiente escolar, qualquer ambiente. Por exemplo, tenho 2 instrumentos aqui, vou mostrar um aqui primeiro. Esse instrumento aqui, ele é um reco-reco. Eu chamo ele de baja também, porque ele é feito inspirado na baja, que é o reco-reco do cavalo marinho, que é um folguedo pernambucano. Ele é utilizado assim, ó, né? Ele é tocado apoiado no corpo, que eu acho mais legal, porque o reco-reco às vezes fica solto, aquele apoiado no corpo, ele dá uma tocabilidade muito melhor. E com o que eu faço isso aqui? Um pedacinho de conduíte. Todo mundo tem isso aqui em casa. Qualquer obra, reforma, deixou um pedacinho disso aqui em casa. Se não tiver também, for comprar isso aqui, ou no ferro velho, você vai encontrar isso aqui muito acessível. Eu uso só 40 centímetros nesse daqui, ó. Pode fazer até menor, de 30. E aqui dentro vai um pauzinho. Um pauzinho. Pode ser um galinho de árvore, ou um pauzinho daqueles que vai no banner. Eu encontro sempre nos banners usados, eu pego de banner. Colocou aqui dentro, o conduíte fica rígido. E aí é só você tampou aqui com fita crepe, tampou o outro lado com fita crepe, para a madeirinha não fugir daqui. Aí você pode enfeitar. Aqui eu enfeitei com durex colorido. Durex colorido e pendurei umas fitinhas aqui. Olha que lindeza que ficou. Tá pronto o instrumento. Para você tocar, você pode usar um palito desse de churrasco, pode usar um lápis, uma caneta e brincar. Quer ver um outro instrumento bem simples? A maraca. Olha a maraca. Chocalho no Brasil podemos dizer que é o instrumento principal do Brasil. Tem chocalho de tudo que é jeito no Brasil. Ainda vou fazer um catálogo ainda só com o tipo de chocalho que dá para fazer espalhado nesse Brasil. Mas esse aqui é um chocalho especial, que ele é a maraca, né? A maraca. Por que eu falo que é especial? Porque a maraca, ela traz o contexto histórico dos índios, de todas as etnias indígenas do nosso Brasil. Então, quando eu faço um chocalho, uma maraca, eu posso falar das questões ambientais e também das questões étnicas dos índios brasileiros, né? Aqui, o que eu usei? Um pedacinho de cabo de vassoura, uma garrafinha, pode ser qualquer garrafinha dessas pequenininha, caçulinha, né? E eu coloco aqui dentro qualquer grão, qualquer tipo de material. Pode ser pedrinha, pode ser areia, arroz, feijão, quireirinha, milho de pipoca. Eu acho que esse daqui tá com... Eu acho que tá com milho de pipoca. O que você acha que tá aqui? Bom, não sei. É surpresa. Porque cada material que você coloca aqui traz um som diferente. Se eu colocar um arroz, vai dar um som mais levinho. Se eu colocar um feijão, que é um grão maior, vai dar um som mais um pouquinho mais forte. Coloquei aqui, juntei os dois, prendi com fita crepe,
Pronto, está feito o instrumento, agora é só enfeitar e eu enfeito ele do jeito que eu quiser. Aqui eu pintei, fui além, pintei a garrafinha, coloquei umas bolinhas coloridas, coloquei umas fitinhas durex colorido e uma fitinha aqui, ó. Pronto, está feito minha maraquinha. Posso sair cantando aí, ó. Hey, 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 ho, hey, ho, ho, recicla aí. Hey. Cheio de experiências sensoriais, o painel sonoro é um grande aliado na missão de educadores para promover a educação ambiental. E no próximo bloco você vai conhecer os planos do projeto Reciclaí e ouvir sobre as experiências vividas em seus anos de existência. Já voltamos, fique com a gente! O Com a Palavra está de volta. No programa de hoje, estamos conhecendo o trabalho realizado pelo projeto Reciclaí. Neste último bloco, vamos saber como é mantido o projeto e quais são os próximos passos a serem trabalhados. Com a palavra, Ari Pereira. Como o projeto Reciclaí tem se mantido ao longo desses anos? O Reciclaí, ele tem diversos produtos que foram criados justamente para manter esses trabalhos. Os trabalhos voluntários que a gente realiza nas comunidades, na verdade, eles são financiados através de projetos, editais. Para que a gente possa dar continuidade nesse projeto, que esse projeto não saia de linha, a gente criou diversos produtos. Então, os nossos produtos são as oficinas pontuais, que é de construção de instrumento, de formação de educadores para a construção de instrumentos e utilização dos instrumentos com os alunos, construção de brinquedos, a venda de instrumentos musicais e brinquedos feitos com materiais recicláveis, a construção e instalação dos painéis sonoros, painéis sensoriais e outras atividades que o Reciclaí realiza pontuais, de forma pontual. Quais dificuldades para a manutenção do projeto Reciclaí? A maior dificuldade é a captação de recurso, porque a gente tem sempre a necessidade do recurso humano. E para que esse recurso humano, as pessoas envolvidas no projeto, possam dar continuidade às atividades, aplicando em escolas e levando de forma mais ampla e até gratuita para as comunidades, essas pessoas precisam ter remuneração, e aí é que entra os projetos, os editais, né? E não há tantas frentes, como eu disse antes, não há tantas frentes de editais para a educação ambiental que comporte esse trabalho, né? A gente já realizou atividades em diversos formatos, até mesmo por isso, a gente tenta se encaixar, a gente tem os projetos e tenta se encaixar nas formas de financiamento que estão presentes na nossa cidade. Por exemplo, São José dos Campos tem o Fundo Municipal de Cultura, então foi uma das vertentes que o Reciclaí usou. O Fundo Municipal de Cultura, ele propiciou diversos projetos diferentes do Reciclaí e em comunidades, levando tudo de forma gratuita, né, para muitas crianças. Teve edições que a gente trabalhou com 140 crianças. Uma outra oportunidade que a gente teve, que também foi através da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, foi quando a cidade teve o edital de pontos de cultura. E o Reciclaí foi um dos pontos de cultura da cidade de São José dos Campos, em parceria com o SEDECA, que é o Centro de Defesa das Crianças e do Adolescente. Então a gente está sempre atento para encaixar os projetos nas fontes de recursos, fontes de editais que vão aparecendo, mas ainda são poucos. Por isso a necessidade dos produtos mais imediatos que são lançados para a iniciativa privada. Quais são as novas ideias para o projeto Reciclaí? O projeto Reciclaí está, sim, num momento de retomada. Como eu falei, a pandemia deu uma esfriada, porque as fontes de trabalho com o projeto também ficaram muito escassas, porque o nosso material é o material humano, e a gente teve que se distanciar, né, por segurança. Então agora eu acredito que nós estamos num momento de retomada e estamos se reorganizando, trazendo pessoas novas. Eu estou num momento muito legal, inclusive, que tem um rapaz, que é o Christian. O Christian, ele foi um dos alunos do projeto no bairro Buquirinha, uma das crianças no Buquirinha que tocou, que foi para o palco se apresentar com o Reciclaí. E agora ele está com 16 anos,
com um apetite de conhecimento incrível, e ele está trabalhando diretamente ligado ao Reciclaí. Ele trabalha comigo na separação dos materiais, na organização para as oficinas, e também agora ele está iniciando como monitor. Eu tive um evento recente em que ele já foi comigo e trabalhou como monitor. Já está sendo remunerado pelo Reciclaí. Então eu acredito que com esse pensamento a gente vai trazer mais pessoas e vamos dar continuidade, levando mais oficinas, captando recursos e expandindo o projeto para São José e até outras cidades vizinhas. Existe alguma história que te marcou desde a criação do projeto? São muitas histórias, né? Principalmente quando a gente vê a ideia da nossa cabeça realizada, materializada, né? Tanto a ideia prática de você pensar que você está levando essa mensagem para as crianças e para as famílias, e você começa a ver no trabalho com a comunidade, você começa a ver que a mãe e o pai mudou o comportamento, porque o filho está cobrando essa mudança de comportamento que a gente fala dentro das salas de aula e das nossas oficinas. Então isso é marcante para a gente, muito marcante cada vez que a gente recebe um retorno desse. E também é muito emocionante quando você coloca isso no palco, aos olhos de outras pessoas que às vezes não participou direto do projeto. Isso eu falo das atividades de musicalização em que a gente monta espetáculos, né, com os alunos. E quando você dá essa oportunidade para a criança, dela mesma, provar para ela mesma que um material virou instrumento musical e que ela teve essa oportunidade de tocar esse instrumento e que ela pode se colocar em cima de um palco para tocar e cantar e falar para as pessoas, recicla aí, para ela lançar a mensagem que foi lhe passada. Isso é marcante, isso é emocionante, né? Tem um fato muito, muito legal assim que eu guardo para mim, toda vez que eu tenho dificuldade com o projeto eu lembro dela. Que é o seguinte, a gente fez uma apresentação no Cine Benedito Alves e a gente tinha crianças do Buquirinha e do Bengalar se apresentando. E tinha um pai que ele era açougueiro e ele queria muito ver a filha dele se apresentando no palco, mas ele falou para mim, ó Ari, como que eu vou? Vai ser no horário do meu serviço, eu acho que eu não vou poder ir. Mas ele falou isso, eu senti com uma dor no coração. E aí chegou o dia da apresentação, tá lá, muitos pais lá, na hora que eu subo no palco para apresentar, tá lá o cara, uniformizado de açougueiro, com a roupa toda paramentada de açougueiro na primeira fileira. Ele assistiu a apresentação da filha e saiu correndo. Depois ele falou para mim que ele estava fazendo entrega, daí ele aproveitou, pegou o serviço de fazer entrega no dia, porque daí ele podia dar uma fugida, assistiu a apresentação da filha e foi-se embora. Isso para mim foi lindo, porque essa valorização da família, do contato, do pai, da criança, e com certeza essa mensagem que ela lançou ali no palco, chegou até a família e da família distribuiu para toda a comunidade que ela está presente. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe a programação da TV Câmara pelo canal 7 da NET e pela Vivo TV no canal 9. Para rever os programas, acesse o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!